Vai falar das principais bactérias da cavidade oral. Então, beleza, pessoal? Vamos então começar, que a gente passou já até do tempo, 7 minutos. Então, gente, a nossa aula de hoje vai ser sobre isolamento de micro-organismos e nichos bucais nas colorações de Gram. Então, a gente não tem como fazer a coloração de Gram à distância, mas o intuito dessa aula é vocês entenderem o máximo possível quais são as principais bactérias que existem na cavidade oral. Então, gente, a gente conversou na nossa aula, vocês estão escutando bem? Então, né? Não? Tá travando alguma coisa? Tá ok? Então, vamos continuar aqui. Os principais micro-organismos, pessoal, da cavidade oral, ela pode ser composta, como a gente já sabe, pela parte de vírus. Então, um exemplo de vírus, nós temos, por exemplo, a herpes. A gente vai falar um pouquinho da herpes hoje. Temos HIV. A gente vai falar sobre um pouco dos micoplasmas e bactérias. Anotem aí do lado a diferença de micoplasma e bactéria. A diferença, gente, é única e exclusivamente o tamanho. Micoplasma nada mais é do que bactéria com tamanho menor do que 0,3 micrômeros. É muito pequeno. Essas bactérias, elas são imperceptíveis. E existem as bactérias com tamanho um pouco maiores. Além disso, temos os fungos e protozoários. Então, esses tipos de micro-organismos, eles podem ser encontrados na cavidade oral. Porque vocês lembram na nossa aula passada que existem trilhões de tipos de micro-organismos na cavidade oral. E um deles são esses aí que a gente está falando agora. Então, por que a nossa cavidade oral tem tantos tipos de micro-organismos? Quem lembra o que a gente falou na aula passada? A gente falou, gente, porque a cavidade oral, ela tem quantos habitats? Me dá um feedback aí, galera. Quem lembra quantos habitats tem na cavidade oral? Deixa eu ver aqui se alguém lembra. Quantos habitats a gente tem na cavidade oral? Tanto que por isso ela é a parte do corpo com maior complexidade e maior quantidade e variabilidade de micro-organismos. Então, como vocês não lembram, são 3 habitats. Isso aí, Bianca? 3, muito bem. Então, isso aí, Vi, que é a Lara. 3, galera. Quais são eles? A gente tem a parte da mucosa, que é logo quando o bebê nasce. Isso, Bianca, mucosa, dente e periodonto. Então, por a gente ter essa complexidade toda, claro que a gente tem uma diversidade de nutrientes muito grandes. Porque a gente come o tempo todo, galera. Inclusive, vocês devem estar tomando café agora. Mais tarde tem um lanchinho, depois tem um almoço. Cuidado para vocês não chegarem na sala de aula obesos, tá, gente? Faz atividade física aí na sala. Além disso, gente, na cavidade oral a gente tem uma grande concentração de oxigênio e pH favorável. Então, através da cavidade oral, a gente sabe que a gente consegue respirar. Então, galera, puxa o ar pela boca aí e você percebe que esse oxigênio favorece com que a gente tenha bactérias o quê? Aeróbicas. Bactérias aeróbicas, lembrando, são aquelas bactérias que só sobrevivem com oxigênio. Anaeróbicas, sem oxigênio, e temos anaeróbicas estritas, que é com e sem, que são as mais danosas. E um pH favorável. Então, isso tudo proporciona o quê? Condições adequadas para o crescimento e coexistência de micro-organismo com amplo espectro de requisitos. Ou seja, isso favorece, gente, cada vez mais a gente ter diversidades nessa microbiota. E existe uma inter-relação metabólica, que é o que, gente? A gente proporciona condições certas para essas bactérias sobreviverem. Então, essa vantagem que a gente disponibiliza devido à diversidade de nutrientes, oxigênio e pH, faz com que as bactérias, cada vez mais, elas consigam ficar até mesmo resistentes na cavidade oral. Então, por isso que a gente tem que ter realmente um cuidado com a boca. Então, existem os princípios de classificação e identificação microbiana. Vamos virar aqui a telinha para vocês. Pessoal que fez o terceiro ano passado,
Vocês lembram sobre a classificação, nomenclatura? Vocês estudaram para o vestibular, nomenclatura, taxonomia. Eu tenho certeza que todo mundo lembra disso. Claro que não, né? Então, vamos ver o necessário para nossa aula. Opa, rapidinho, gente. Então, as nomenclaturas, o que é, gente? É o processo de determinar uma nova categoria existente, propondo uma criação de uma nova espécie. Então, vamos dizer, pessoal, que vocês estão lá no laboratório e vocês descobrem uma nova bactéria. Como? Vocês estão no consultório, o paciente chega com um rosto inchado, com abscesso, e vocês precisam fazer uma biópsia. Essa biópsia, ela vai ser encaminhada para o laboratório, e quem vai fazer essa nomenclatura, se essa bactéria ainda não tiver nome, é o Comitê Internacional, pessoal. Não é a gente não que vai criar. Por isso que eles criam os nomes super diferentões, e vocês vão ver. É difícil um pouquinho para decorar, mas com a prática vocês vão conseguir saber. Então, de acordo com isso, de acordo com a descoberta de novas bactérias, o Comitê Internacional, ele faz a nomenclatura dessa bactéria, de acordo com o formato. Então, por exemplo, se eles forem cocos, bacilos, filamentos, ou também de acordo com as paredes celulares. A gente tem que ver quais são as proteínas que contém nessa parede celular. E a taxonomia, pessoal, é o quê? É o termo que se refere à classificação, nomenclatura e identificação de micro-organismos. Vale ressaltar que não é vocês que vão fazer isso. Quem vai fazer isso é um órgão responsável. Porém, se vocês descobrirem uma bactéria resistente em um paciente de vocês, quando vier o resultado da biópsia, e assim a gente saber qual antibiótico usar nesse paciente, é importante essa nomenclatura e essa taxonomia para entrarmos com o antibiótico em espectro grande, para a gente conseguir controlar a infecção, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui dessa tabela. Existe, pessoal, a classe taxonômica, esse aqui é o passador, um lápis, tá? Existe a classe taxonômica, pessoal, e aí eu vou dar os exemplos da nomenclatura, tá? Um exemplo, por exemplo, da bactéria que causa a lesão cariosa. Nós temos o reino, exemplo, procariontes. Nós temos a divisão, que são chamados como firmicutes. Subdivisões, que existe um baixo conteúdo de G+, C de DNA. Então, ordem não tem. A família dessa bactéria que causa a lesão cariosa são os Streptococci. O gênero, Streptococcus. A espécie, Streptococcus mutans. O sorotipo, Streptococcus mutans, tipo E. Cepas, a NCTC 10449. Pessoal, isso aqui vocês não precisam saber, tá? Isso aqui é só um exemplo para eu mostrar para vocês como cada bactéria, ela tem um reino. O KT Blondagel. KT. Depois fala teu nome pra gente. Ela perguntou, dentista pode prescrever antibiótico? Deve, viu? Porque a gente lidar com muitos tipos de infecções. E essa aula eu vou provar para vocês os tipos de bactérias que a gente pode trabalhar. Então, o dentista pode prescrever tanto antibiótico, anti-inflamatório, analgésico e também medicamentos com receita especial. Porém, a receita especial, KT, que eu não sei o seu nome, os medicamentos com receita especial a gente precisa ir lá na Anvisa e fazer com o nosso CNPJ ou o nosso nome. A gente precisa fazer um cadastro para poder receber essa receita, tá bom? Késia. Bom dia, Késia. Então, gente, os esquemas de classificação se baseiam em critérios morfológicos e fisiológicos. Para a gente fazer essa classificação de bactérias, a gente precisa analisar 3 coisas. E aí eu quero que vocês prestem atenção aqui.
Análise químicas das células, a gente precisa analisar as cepas, ou seja, a gente precisa analisar a membrana. Vocês lembram o que é uma bactéria? Vamos voltar aqui rapidinho, só para vocês olharem essa imagem. A gente precisa olhar o que, gente? A membrana. Então, por exemplo, a gente precisa ver quais são os tipos de fímbrias, de cepas, essa composição. Qual proteína tem aqui nessa bactéria? Então, analisando essa membrana, a gente vai saber a análise química dessa célula. A gente precisa saber a mensuração da relação genética. Se essa bactéria ela tem presença de DNA e RNA ou só de RNA, que provavelmente ela deve ter DNA e RNA. Então a gente vai saber o que é a mensuração da relação genética. E a sorologia, que nada mais é o que? Você fazer um exame sanguíneo em um paciente que tem essa bactéria e analisar os anticorpos dessa bactéria. Então, quando a gente analisa esses 3 tipos de análise, a gente consegue fazer uma classificação dessa bactéria, caso ela não tenha uma nomenclatura. Então, é isso que os laboratórios fazem. Infelizmente, com essa galera cada vez mais usando antibióticos de forma indiscriminada, essas bactérias elas ficam resistentes e vão se formando outras bactérias. Então eles precisam da nomenclatura, saber as características dessa bactéria e aí sim utilizar o antibiótico. Vocês como dentista, depois que receberem lá o resultado do laboratório, vocês que vão prescrever o antibiótico, tá? E vocês podem, tá bom, Késia? Então, agora a gente vai entrar nos principais micro-organismos encontrados na cavidade bucal. Então, são vários, gente. A gente vai falar dos principais, tá bom? Pronto. A gente vai começar com os cocos. O que são cocos, gente? Cocos são formatos de bactéria. Para quem não lembra, que eu sei que vocês já deram isso lá no 3º ou 2º ano, cocos são essas bactérias que têm um formato circular. Vocês conseguem ver aqui? Elas podem ter esse formato em cocos, ela pode ter esse formato em streptococcus, que ele já tem um formato mais estreito, em forma mais filamentosa, tá? E os estafilococcus, que são esses formatos aqui, nada mais é do que cocos aglomerados, nesse formato. Então, isso aqui são algumas fotos para vocês já familiarizarem com eles. O principal cocos que existe na cavidade bucal são os estreptococcus. Os estreptococcus, gente, compreendem uma grande proporção da microflora oral residente. O que quer dizer residente? Então, são aquelas bactérias que estão na cavidade oral de vocês. Residente, lembram de residência. Então, compreende uma grande proporção de microflora oral que está aí na boca de vocês. Então, vocês têm no momento, por exemplo, os estreptococcus na boca de vocês. Agora, nesse momento, não pense que vocês não têm bactéria, vocês têm bactéria, tá? E eles foram divididos em grupos principais de espécie. Vamos falar um pouquinho sobre os Streptococcus mutans. Pessoal, esse é o nome da bactéria que causa a cárie dentária. Então, repete aí você em casa, Streptococcus mutans. Se perguntarem para vocês qual é a bactéria que causa, a principal bactéria que causa a lesão cariosa, pessoal, é o Streptococcus mutans. O papel dela é o que? A gente está vendo aqui no slide. É a cárie dentária. Então, ela possui na sua parede antígenos de carboidratos que possui também ácidos lipoteicos e lipoproteínas de celular. E lipoproteína na parede celular. Gente, esses antígenos nada mais é, pessoal, do que partículas de molécula que são capazes de quê? De conseguir deflagrar, conseguir impedir a ação do anticorpo do hospedeiro. Então, essa bactéria, por exemplo, quando ela encosta no corpo de vocês, ela consegue se camuflar do anticorpo que vocês possuem no corpo para se proteger dela.
Então ela é bem um pouquinho esperta, tá? Então elas produzem polissacarídeos extracelulares solúveis e insolúveis em sacarose e ajuda na formação da placa e cariogenicidade. Vocês conseguem olhar aqui a imagem dela? Vou tentar aproximar para vocês, tá? Então, essa bactéria, vou tentar aqui. Então, essa bactéria, o que que ela faz, gente? Ela aproveita quando vocês não escovam o dente de vocês e aí ela começa o processo cariogênico na boca de vocês. Eu vou já explicar através de uma imagem, tá? Vocês estão entendendo? Estão escutando direitinho? Dá um feedback aí pra gente, tá? Então, aqui é uma imagem justamente demonstrando isso. Aqui a gente tem um dente rígido, bonitinho. Aí, o que que acontece? Esse dente, ele para de ser escovado, ele para de ser cuidado. A pessoa para de passar o fio dental. Obrigada, Bianca. Auge. Ageu Albuquerque. Obrigada, gente, que vocês estão escutando. É bom saber, porque às vezes a gente fica aqui muito mecanizada e vocês vão falando pra gente, a gente vai sabendo. Então, o dente de vocês está aqui bonitinho, limpo, aí vocês acabam se alimentando, não higieniza, não passa fio dental. Essa bactéria, que já é residente na boca de vocês, ela aproveita o quê? O carboidrato que está aqui no dente de vocês, que vocês não tiraram com a escova, e começa a cavitar, através da liberação de um ácido. Esse ácido é chamado, gente, ácido lático, tá? Se tiverem dúvida, lança a pergunta aqui pra gente, que aí eu tento tirar a dúvida logo em tempo real pra vocês, tá? Então, os Streptococcus mutans, essa bactéria, ela consegue sintetizar polissacarídeos intracelulares que atuam como reservas de carboidratos e podem ser convertidos em ácido durante um período em que o carboidrato da dieta não está disponível. Então vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Vocês agora nessa quarentena tá todo mundo comendo coisa saudável, eu tenho certeza disso, né? Tá todo mundo fitness. Dá um feedback aí quem tá fitness. Então tá todo mundo comendo coisa saudável. E aí o que que acontece? Depois da quarentena a gente volta às aulas e vocês decidem parar, né? Parar de comer besteira, parar de comer guloseimas, pizza, hambúrguer. O que que acontece? Essa bactéria, gente, ela consegue armazenar uma quantidade desses carboidratos que vocês disponibilizaram durante a quarentena e usar quando vocês decidirem ser fitness. Então ela tem lá uma reserva dela, então ela não consegue morrer rapidamente, tá? Não pensem. Então ela consegue usar o quê? Reservas de carboidrato quando vocês pararem de comer besteira. Então por isso que ela é perigosa. Não pense assim, eu parei de comer besteira, ou seja, então eu não vou ter muito carboidrato na boca e a bactéria não vai conseguir sobreviver. Mito. Se você agora na quarentena tá comendo muito carboidrato, ela vai sempre deixar uma reserva para se alimentar na hora que tu decidir ser fitness, tá? Então, essa bactéria, ela é o Jason, esse é o nome dela. E a gente vai conhecer bactérias piores já já. Então, elas produzem ácido de forma rápida a partir de carboidratos fermentáveis. Carboidrato fermentável, pessoal, nada mais é do que isso bem aqui, ó. São alimentos que se transformam em açúcar. A gente tem exemplos, por exemplo, biscoito, creme crack, temos pão francês quentinho, pizza, hambúrguer. Vamos pensar aqui outra coisa, arroz em excesso, macarrão em excesso, tudo isso são carboidratos fermentáveis. E esses carboidratos, eles têm um grande potencial cariogênico. Por quê? Porque às vezes o paciente, ele come, esquece de higienizar, ele já tem o Streptococcus que é residente na boca dele, e aí esse Streptococcus, ele começa a ficar ativo, ele começa a causar danos ao dente. Então vamos dar um exemplo aqui, pessoal. Vocês agora aí na quarentena de vocês ficaram ontem o dia todo no Netflix. Tenho certeza. Dá um joinha aí quem tava no Netflix ontem. O que aconteceu? Vocês comeram pipoca com brigadeiro lá no sofá e aí deixaram o quê? A estrutura dentária cheia de comida, cheia de açúcar, tá? Que nada mais é do que carboidrato. Com o tempo sabia, Bruna. Eu sabia, Lina. Tu também comeu brigadeiro.
William, isso aí. Então, o que aconteceu? Essa comida, gente, ficou aprisionada no dente de vocês, tá? E com o tempo, o que acontece? Começa a formar uma placa bacteriana. Eita, Bianca, quem me dera. A Geu é a Luana. Não, a Geu tá dizendo que a Luana que comeu, foi? Muito bem. Creme crack mesmo, professora? Creme crack. Ou biscoito recheado, Nikito. Temos vários, vocês sabem. Qualquer biscoito que tem um alto teor de açúcar é considerado um carboidrato fermentável, tá? A Luana. Gente, quem é a Luana? A Luana que tá comendo só pipoca com brigadeiro, é? E Luana, cuidado pra tu não engordar. Então, vamos lá, gente. Voltando aqui. Então, vocês comeram lá ontem lá no Netflix e aí essa comida, ela ficou aqui, ó. Esse carboidrato ficou aprisionado no dente. E o que acontece? Com o passar do tempo, começa a se formar uma placa bacteriana. Eu vou tentar dar uma proximidade aqui para vocês entenderem. Professora, a Luana não deixou. Meu filho, quem é Luana? Luana é uma aluna? Me explica, Gil Albuquerque. Água e sal. Água e sal também é bom, é o mesmo creme crack. Então, gente, vamos focar aqui. Vamos parar de brincadeira, né? Então, esse alimento, ele fica aqui, ó, no dente de vocês. Com o tempo, começa a formar junção de bactérias. Lembrem lá da aula de aderência, que a gente tá lá no AVA de vocês. Então, com o tempo aqui, são trilhões de bactérias que vão se mutuando, uma se conectando com a outra. E aí, depois, pessoal, juntamente o resto alimentar com essas bactérias, eles começam a fazer o que? Essas bactérias? A liberar um ácido e inicia o que? Uma mancha branca, tá? Uma mancha branca. Professora Luana Pitágoras. Ah, pessoal, agora explica, professora Luana, agora consegui entender. Beijo pra professora Luana, depois eu mando pra ela. O que tem a professora Luana? Ela que tava fazendo o quê? Me conta aí depois. Então, gente, essa bactéria, ela começa a liberar ácido juntamente com os alimentos e forma o quê? As manchas brancas. Por isso que alguns pacientes têm mancha branca no dente e acham que não é nada. Essa mancha branca, gente, nada mais é do que o início da lesão cariosa, tá bom? Depois dessa lesão cariosa, pessoal, o que acontece? Essa bactéria, ela consegue liberar esse ácido e vai começar o quê? A cavitar. Então, aqui que tá o negócio, ó. Então, essa bactéria, ela começa a cavitar, ela inicia na estrutura externa, no esmalte, e aí vai liberando ácido, e ele vai o quê? Desmineralizando esse esmalte. E aí, essa cavidade, ela vai o quê? Aumentando. Vou virar aqui para ficar mais fácil. Tá dando para enxergar, pessoal? Dá um retorno aí. Até que o quê? Essa bactéria, através do ácido, ela vai corroendo o esmalte até chegar, gente, na polpa dentária. Para quem me pergunta, professora, o que é polpa dentária? Polpa dentária é uma estrutura que fica aqui dentro do dente de vocês. Essa estrutura, ela é irrigada por vasos sanguíneos, vasos nervosos. Quando a bactéria, ela acessa essa polpa, é como se a bactéria tivesse acessado o coração de vocês. Porque é onde está a vida do dente, aí infecta. Nesse momento que faz essa infecção, essa bactéria, ela começa a se multiplicar aqui na polpa dentária, pessoal, que é a Streptococcus mutans, se multiplicar, só que ela não tem para onde sair. Não tem para onde liberar as secreções de pus, nada. E libera para onde? Para a ponta da raiz, que a gente chama como lesão periapical. Por isso que às vezes o paciente começa a inchar o rosto. Então o paciente começa a inchar o rosto, começa a sentir muita dor, porque esse pus, pessoal, que fica dentro do osso de vocês, dentro da raiz, não tem como sair. Então a sensação que o paciente tem é como se tivesse o coração dentro da boca, que é uma dor insuportável. Deixa eu tentar responder aqui, William. Quando ocorre a cavitação, existe alguma maneira de destruir esse processo carioso? Sim, William. Então, se a gente chega aqui nesse estágio, no estágios ainda que não é tão inicial, já está bem avançada, mas a gente consegue, com uma broca, remover essa cavidade aqui com lesão cariosa, limpar toda essa cavidade e fazer a famosa restauração. Porque o meu ainda não travou. Emerson, obrigado pelo feedback, que bom que o seu não travou. Mas
Ainda não tá dando para entender nada. Pami, não deu para entender? O que você não entendeu? O que a gente está falando aqui, Pami, é o processo carioso. Então, vamos dizer que vocês passaram o dia, vou repetir aqui rapidinho, vocês passaram o dia sem escovar o dente. Aqui são carboidratos que a gente estava falando, vocês comeram pipoca com brigadeiro, e aí ele fica no dente de vocês, depois as bactérias elas começam a se multiplicar usando esse carboidrato. Para quê? Para formar ácido lático. É o ácido lático que consegue dissolver o esmalte de vocês e fazer com que essa bactéria ela vá o quê? Entrando dentro da estrutura dentária de vocês. O que a gente falou que o início dessa lesão, ela começa com uma lesão branca. Às vezes ela não tem cavitação, é só uma mancha branca. E depois ela vai progredindo para cavitação. Esse processo acontece de forma rápida ou gradativa? Gradativa, Larissa, não é rápido. Isso aqui, para a gente chegar nesse estágio, leva mais ou menos ano, tá? Tem pessoas que têm um processo mais acelerado, um metabolismo mais acelerado, outros mais lento. A gente não tem como precisar o tempo exato. Se vocês me perguntarem o que a gente faz nesse caso aqui, só para a gente tirar a dúvida, é nesse caso aqui, pessoal, que a gente faz canal. Nesse caso aqui que a gente abre, tira toda essa lesão cariosa, só que como já infectou a lesão, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o canal para tirar essa vida do dente. Então, a gente tira a vida do dente e aí drena esse pus que está retido bem aqui embaixo. Gente, isso aqui causa uma dor insuportável. A dor de dente, ela tá entre as três maiores dores que existem no mundo, tá? Se eu não me engano, ela é a terceira ou é a segunda. Depois eu dou uma olhada para falar para vocês, tá? Isso aqui que eu queria mostrar para vocês, isso aqui é só pra gente entender, deixa eu arrumar aqui o celular. Isso aqui é só pra gente entender o que é essa bactéria que a gente tá falando aqui, pessoal. Lá no começo da aula, o que essa bactéria, ela é capaz de fazer. Então, se eu perguntar na prova, quando eu falo prova, eu tenho certeza que todo mundo levantou do sofá. Se eu perguntar na prova qual é a bactéria principal que leva a lesão cariosa, galera, obrigada por estar apertando o coração, tô me sentindo até emocionada, muito obrigada, tô me sentindo blogueira. Quem sabe eu não descubro aí uma nova função para mim, né? Vamos lá. Então, galera, ó, se eu perguntar na prova qual é a principal bactéria que causa a lesão cariosa, vocês vão responder Streptococcus mutans. Eu tô só arrumando aqui o celular, pessoal, que ele tá meio instável, rapidinho, para ficar melhor para vocês. Só um segundo. Pronto, então vamos lá. Vamos entrar agora, pessoal, no Streptococcus salivarius. Quando a gente vê bem aqui na aula, por isso que é importante vocês estarem aqui, ó. S nada mais é do que a abreviação de Streptococcus. Então, eu poderia botar S. mutans, tá? Mas vocês têm que saber que é Streptococcus. Então, a gente vai entrar no outro grupo, os salivarius. Pessoal, os salivarius, ele também tem formato de cocos. Vocês conseguem ver? Cocos nada mais é do que esse formato regular aqui. Ele tem um formato circular e aí ele consegue formar esses filamentos. Por isso são os streptococcus, não cocos. Então, os streptococcus salivarius, ele coloniza aonde, pessoal? Na língua. Sabe aquelas pessoas, alguém já viu alguém que tem a língua esbranquiçada? Dá um joinha aí, quem já viu alguém que tá falando e de repente você vê que aquela língua tá esbranquiçada? Pessoal, isso acontece por quê? Isso acontece porque a pessoa ela não escova o dente. E como a Bruna já viu, tenho certeza, a Laíla também. Então, essas pessoas, como ela não escova o dente, começa a formar uma colônia de bactérias na língua. E a gente fala como se fosse uma língua saburosa. É aquela língua esbranquiçada. Nada mais é do que bactéria pura, gente. Maica. Olá, Maica, João. O Francilurde. A Francilurde, bom dia, Franci. Então, essas bactérias, elas colonizam principalmente a língua.
E o que eu quero que vocês anotem bem aí no caderno de vocês? Não é considerado um patógeno oportunista. Isso aqui, gente, é questão de prova, tá? Quando que... Pega aí um lápis e um papel rapidinho. Professora, posta a imagem do processo da Karen no feed. Posto sim, o Ellen. Depois curtem e comentem. Me dá um like. Compartilha. Brincadeira, gente. Mas peguem bem aí o caderno e a caneta. Anotem aí do lado o que é considerado um patógeno oportunista. Posso falar? Dá um joinha aí só pra eu saber que eu posso falar, tá? Não tem no slide, por isso que é importante vocês anotarem. O que é considerado um patógeno oportunista? Vamos lá, gente. São os patógenos, anotem aí, são os patógenos causados por micro-organismos, que se aproveitam, então, são causados por micro-organismos que se aproveitam da debilidade do hospedeiro. Repetindo, são causados por micro-organismos que se aproveitam da debilidade do hospedeiro para causar danos. Vou repetir de novo, gente. Patógenos oportunistas nada mais é do que são causados por micro-organismos que se aproveitam da debilidade do hospedeiro para causar danos. Podem causar doenças sistêmicas. Então, isso aqui é um ponto muito importante. Por que é importante? A gente vai saber se essa bactéria bucal ela é capaz de sair da cavidade oral e ir para o corpo de vocês, tá? Escreve aqui, professora, eu não tenho como escrever, gente, eu tô ao vivo. Mas eu vou repetir aqui rapidinho. Patógenos oportunistas são causados por micro-organismos que se aproveitam da debilidade do hospedeiro para causar danos. Beleza? Ponto. Podem causar doenças sistêmicas. Então, quando eu botar na prova, gente, depois de hospedeiro, vamos lá, são causados por micro-organismos que se aproveitam da debilidade do hospedeiro para causar danos, Juan. Do hospedeiro para causar danos. Ponto. Podem causar doenças sistêmicas. Anotou, Juan? Podem causar doenças sistêmicas. Isso, Bianca. Então, essa daqui ela não é um patógeno oportunista. Ela vai ficar apenas na língua. E aí eu vou mostrar uma imagem para vocês. Então, prestem atenção quando você estiver estudando. Se ela é considerada ou não, eu vou colocar no slide, se ela é considerada ou não. Então, são causados por micro-organismos que se aproveitam da debilidade do hospedeiro, isso, para causar dano, Giovana. Para causar dano. Podem causar doenças sistêmicas. Beleza, gente? Para causar danos, ponto, podem causar doenças sistêmicas. Anotou, Giovana? Então, vamos lá. A gente tem o grupo Streptococcus mitis. Então, a gente já falou sobre Streptococcus mutans, salivarius. A gente vai falar agora sobre o mitis. O mitis, ele tem o quê, gente? Esse formato aqui, ó. Então, essas bactérias,
Agora tá aqui, ó, gente. São patógenos oportunistas. Pessoal, se ela é oportunista, podem causar doenças sistêmicas. Isso aí, Giovana. Ela pode causar doença sistêmica, ou seja, ela pode sair da cavidade oral e ir para outras partes do corpo. Por exemplo, ela pode ir para o coração, essa bactéria pode ir para o pulmão, para as artérias do joelho, do pé, ela pode ir para qualquer parte do corpo. Então, quando a gente fala patógeno oportunistas, são bactérias danosas, tá? Na prova pode escrever Streptococcus? Pode. Isso aí é o formato mais no inglês, ou no português, perdão. Mas eu acho melhor você escrever o padrão, né? William, Wellline. Bora lá, gente. Então, o que acontece? A ligação com a amilase também pode mascarar os antígenos bacterianos e permitir que o organismo evite o reconhecimento pela defesa do hospedeiro. O que isso quer dizer, gente? Essa bactéria, ela é o Jason, tá? Por quê? Porque ela tem o quê? Antígenos aqui na membrana celular e quando ela estiver na cavidade oral, ela consegue ir para outra parte do corpo e os anticorpos do corpo de vocês não conseguem se proteger dela com tanta facilidade porque ela consegue mascarar, gente, ela consegue se esconder. Então, às vezes, os anticorpos, por mais que eles queiram, eles não conseguem se proteger dela. Por isso, ela é extremamente danosa, ela é extremamente oportunista. Então, o que ela pode causar, gente? Existe uma doença que ela leva a óbito, ela pode matar, tá? Essa doença, ela é chamada como endocardite bacteriana. Quem já ouviu falar aí, dá um joinha, quem não ouviu, vai ouvir agora. Endocardite bacteriana, pessoal, é quando a bactéria, que é conhecida como qual? Streptococcus mitis, essa. Grava isso aí, gente, Streptococcus mitis. Olha como ela é o Jason. O que ela consegue fazer? Ela consegue sair da cavidade oral, ela consegue se desprender das outras bactérias e o que, gente? Ela desce. E ela vai parar onde? No coração. Então, pessoal, ela consegue se fixar na válvula do coração. Obrigada, gente, por vocês estarem dando feedback. Então, ela consegue se fixar na válvula do coração e ela consegue se multiplicar. Pessoal, se ela consegue se multiplicar, ela vai fazer o quê? Ela vai se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar até obstruir a válvula do coração. Nesse momento que ela vai fazer essa obstrução, o paciente ele chega a óbito, ou seja, ele morre. Tá? Endocardite bacteriana. Qual o nome da doença? Bem aqui, gente. Endocardite, escreve embaixo, bacteriana. Endocardite bacteriana. Então, quem causa, se eu perguntar na prova, pessoal, quem causa, qual bactéria é capaz de levar à formação de uma doença chamada endocardite bacteriana? Vocês vão responder como Streptococcus, S quer dizer Streptococcus mitis, tá bom? Por quê? Porque a gente já sabe que ela é um patógeno oportunista, ou seja, ela consegue causar danos, ela consegue causar doenças sistêmicas. E aqui a gente está com um exemplo da doença sistêmica. Vamos ver, gente, um ator que teve endocardite bacteriana. Então, o Luiz Gustavo, que vocês já devem ter visto, isso, Laila, Streptococcus mitis. Vocês já viram o Luiz Gustavo, com certeza, ele é um ator muito conhecido. Ele estava em casa, pessoal, e ele sentiu uma forte dor no peito. O que aconteceu? Ele foi levado diretamente para a UTI. Já eu falo, Bianca, rapidinho. Ele foi levado diretamente para a UTI e lá eles fizeram toda a análise, fizeram uma biópsia para descobrir. Eles sabiam que ele estava com uma infecção, porque os leucócitos dele estavam alterados.
e aí as hemácias também. E o que aconteceu? Nessa análise, eles fizeram uma biópsia e descobriram que na válvula do coração dele tinha o quê? Streptococcus mites. Mas aí vocês me perguntam, como que eu vou saber que essa bactéria, ela é da boca? Pessoal, Streptococcus mites, ela só inicia na boca. Então, toda endocardite bacteriana, praticamente, né, as principais, elas são causadas pela boca. Aí teve uma aluna, Bianca, perguntou como eu evito essa bactéria. Pessoal, a gente tem que evitar através de uma boa higienização. Se eu tenho uma boa higienização, as bactérias, elas não conseguem se multiplicar, elas não conseguem se alimentar. Então, ela não tem como sair, por exemplo, da cavidade oral e se deslocar para ir para outra, entendeu? Provavelmente o Luiz Gustavo, só pela dentição dele, ele deve ter problemas periodontais, no suporte dentário, na parte gengival. A gente não sabe ao certo, mas teria que fazer uma análise, uma avaliação nele. Mas provavelmente ele, por ser idoso, ele já não tem um sistema imune tão forte, ele não tem como se defender da mesma forma que vocês, jovens. Ele talvez não tenha uma alimentação tão saudável, não faça uma atividade física, então a imunidade dele não é das melhores. Se ele já tinha a bactéria na boca, essa bactéria só vai se desprender e ir para o coração e ela vai se multiplicar. Se esse paciente conseguir descobrir isso antes que haja o fechamento total da válvula, ele consegue sobreviver. Se não, pessoal, ele chega a óbito. O Luiz Gustavo não havia tido colapso total da válvula, então ele sobreviveu. Gente, a live ela vai encerrar, tá? Ela vai encerrar porque o tempo tá acabando. Então eu vou encerrar e vou começar uma nova live. Não saiam, tá, gente? Porque essa aula é muito importante. Isso aqui já é conteúdo dado. Então eu vou fechar e vou abrir uma nova. Beijo!